A pessoa que te rejeitou provavelmente nem está pensando em você agora. E mesmo assim, você está aqui, repassando a conversa na cabeça, checando o perfil dela, se perguntando o que você fez de errado ou o que poderia ter dito diferente. Por que isso acontece? Por que a rejeição torna alguém mais atraente e não menos? Existe uma razão psicológica real para isso, e quando você entender, nunca mais vai olhar para a rejeição do mesmo jeito. Todo mundo já passou por isso. Você conhece alguém, sente uma conexão, as coisas parecem estar indo bem e de repente a pessoa some. Talvez ela pare de responder, talvez diga que não está interessada, talvez escolha outra pessoa, e em vez de seguir em frente, seu cérebro faz algo completamente irracional. Ele vira obcecado. Você começa a pensar mais nessa pessoa, quer ela mais. A rejeição de alguma forma a tornou mais interessante para você, mesmo que logicamente nada nela tenha mudado. Isso não é sinal de fraqueza ou desespero, é o seu cérebro fazendo exatamente aquilo para o qual foi programado. Mas isso não significa que você precisa ficar preso nisso. Hoje a gente vai entender a psicologia por trás de por que a rejeição dispara a obsessão, o que está acontecendo de verdade no seu cérebro quando isso ocorre e o que você pode fazer para sair desse ciclo. Bora lá? O problema. O erro que a maioria das pessoas comete é achar que a dor vem de perder alguém que amava ou queria, mas não é bem isso que está acontecendo, pelo menos não só isso. Grande parte da dor vem de algo muito mais primitivo do que amor ou atração. Vem do seu cérebro tratando a rejeição como uma ameaça à sua sobrevivência. Parece exagero, né? Mas pensa do ponto de vista evolutivo. Há milhares de anos, os humanos viviam em tribos. Ser aceito pelo grupo significava segurança. Ser rejeitado, expulso, podia literalmente significar morte. Você ficaria sem comida, sem abrigo, sem proteção. Então o cérebro evoluiu para tratar a rejeição social como um sinal de alerta sério, não apenas desconfortável, uma ameaça real. E quando o cérebro detecta uma ameaça, ele não simplesmente larga o assunto, ele fica fixado nela. Fica trazendo isso de volta para sua atenção porque acha que se conseguir descobrir o que deu errado, pode te proteger de se machucar de novo. Essa é a armadilha. Você não está obcecado porque é emocionalmente fraco. Você está obcecado porque o seu cérebro está fazendo o trabalho dele. Ele só não percebeu ainda que isso não é uma situação de vida ou morte. Desenvolvimento. O que a rejeição faz com o seu cérebro? Cientistas estudaram de verdade o que acontece no cérebro quando alguém experimenta a rejeição, e os resultados são bem surpreendentes. Quando pessoas que tinham passado recentemente por um término ou rejeição olhavam para fotos de quem as rejeitou, as mesmas partes do cérebro que se ativam com dor física também se ativavam. As mesmas áreas, não áreas parecidas, as mesmas. Então, quando as pessoas dizem que rejeição dói, elas não estão exagerando. O cérebro registra isso de forma quase idêntica à dor física. Mas é aqui que fica mais complicado. Ao mesmo tempo, as partes do cérebro associadas à recompensa e desejo também se ativam quando você olha para essa pessoa. Os mesmos circuitos que são ativados por vício, por coisas como jogos de azar, açúcar ou substâncias, se ativam quando você é rejeitado por alguém que queria. Então, você está sentindo dor e desejo ao mesmo tempo. O seu cérebro está dizendo que essa pessoa te machucou e também que você precisa de mais dela. É por isso que você não consegue simplesmente desligar isso decidindo parar de se importar. O desejo vem de uma parte muito profunda e automática do cérebro. Isso não é uma decisão, é química. Por que a rejeição aumenta o desejo? Existe um conceito em psicologia chamado reatância. Basicamente, significa que quando algo é tirado de você, ou parece estar sendo tirado, você imediatamente quer mais. Pensa numa criança que não liga para um brinquedo até outra criança pegar. De repente, ela precisa daquele brinquedo. Isso é reatância. E não desaparece quando você vira adulto, só fica mais complicado. Quando alguém te rejeita, o seu cérebro processa isso como algo que estava disponível para você de repente ficando indisponível.
E essa mudança, de disponível para indisponível, dispara um aumento no desejo. A pessoa não ficou mais atraente, nada nela mudou, mas a sua percepção dela mudou porque agora ela parece algo que você não pode ter. E os humanos são programados para querer o que não podem ter. Isso é muito profundo. É também por isso que as pessoas muitas vezes se sentem mais atraídas por alguém depois de serem rejeitadas do que eram antes. Antes da rejeição, a pessoa era só uma possibilidade. Depois, virou algo inatingível, e o cérebro codifica coisas inatingíveis como mais valiosas. O papel da dopamina. Vamos falar sobre dopamina por um segundo, porque isso é fundamental para entender por que a obsessão não some sozinha. A dopamina é o químico que o seu cérebro libera quando você está antecipando algo bom, não quando você consegue, quando você está antecipando. A incerteza, a perseguição, o não saber, é isso que faz a dopamina subir. Quando alguém está interessado em você e é consistente, o sistema de dopamina fica relativamente calmo. Não tem incerteza, você sabe onde está. Mas quando alguém se afasta, fica inconsistente ou te rejeita, de repente existe uma enorme incerteza. E essa incerteza cria um ciclo de dopamina. O seu cérebro fica perseguindo a resolução. Cada pequeno sinal de esperança, uma mensagem, uma curtida numa foto, um momento em que a pessoa parece mais calora, manda uma pequena explosão de dopamina. E aí, quando desaparece de novo, você cai e precisa de mais. É exatamente o mesmo mecanismo de uma máquina caça-níqueis. A recompensa imprevisível e inconsistente é muito mais aditiva do que uma recompensa consistente. Isso se chama reforço variável, e é um dos padrões comportamentais mais poderosos na psicologia. Então, quanto mais inconsistente e inatingível for a pessoa que te rejeitou, mais poderosa se torna a obsessão. Não porque ela é especial, porque a incerteza é quimicamente aditiva. Por que a gente cria histórias? Aqui tem outra parte disso que as pessoas não falam o suficiente. Quando alguém te rejeita, o seu cérebro não apenas sente a dor e segue em frente, ele imediatamente começa a procurar razões. Por que isso aconteceu? O que eu fiz de errado? O que isso diz sobre mim? Poderia ter feito algo diferente? Isso é o seu cérebro tentando criar uma história que faça sentido da situação. Os humanos precisam que as coisas façam sentido. A gente consegue lidar com a dor muito melhor do que com incerteza e confusão. O problema é que as histórias que a gente conta para si mesmo depois de uma rejeição quase nunca são precisas. Geralmente são sobre se culpar completamente. Não fui bom o suficiente, não sou atraente o suficiente, falei a coisa errada. Ou sobre idealizar a outra pessoa. Ela era perfeita, nunca vou encontrar alguém assim. As duas histórias são distorções, mas parecem verdade no momento porque dão algo para o seu cérebro se agarrar. E quanto mais você repete essas histórias, mais reais elas parecem. Quanto mais você fica relendo conversas, tentando descobrir o que deu errado, mais você reforça os caminhos neurais que mantêm essa pessoa no centro dos seus pensamentos. Você não está só se lembrando dela, você está ativamente reconstruindo ela na sua mente toda vez que volta para essas memórias. A parte da autoestima. Tem mais uma camada aqui que faz a rejeição bater especialmente forte em algumas pessoas mais do que em outras. Se o seu senso de valor próprio está ligado a como os outros te enxergam, se você precisa de validação externa para se sentir bem consigo mesmo, então a rejeição não parece apenas uma pessoa não te escolhendo. Parece prova de que você não é bom o suficiente. Ponto final. Esse tipo de rejeição bate num nível completamente diferente, porque agora não é mais sobre ela, vira sobre você, seu valor, sua importância, se você é amável de verdade. E quando a rejeição dispara esse tipo de questão, a obsessão vai ainda mais fundo, porque agora reconquistar essa pessoa não é só sobre ela, é sobre provar para você mesmo que você é suficiente, que você merece ser escolhido. Isso é uma das coisas mais importantes de entender sobre obsessão depois de rejeição. Às vezes tem muito pouco a ver com a pessoa em si, tem tudo a ver com a pergunta que a rejeição dela deixou sem resposta dentro de você. Por que algumas pessoas ficam presas por mais tempo? Nem todo mundo experimenta a rejeição do mesmo jeito. Algumas pessoas sentem a dor, processam e eventualmente seguem em frente.
Outras ficam presas por meses ou até anos. O que faz a diferença? Grande parte tem a ver com o que os psicólogos chamam de estilo de apego. Se você cresceu num ambiente onde amor e conexão eram inconsistentes, onde você tinha que se esforçar por atenção ou carinho, onde não tinha certeza se seria aceito ou rejeitado, você provavelmente desenvolveu o que se chama de apego ansioso. Pessoas com apego ansioso tendem a ser muito mais sensíveis à rejeição. Elas interpretam de formas mais profundas e pessoais, e são mais propensas ao ciclo de obsessão, porque o sistema nervoso delas já está programado para perseguir conexão e ter medo de abandono. Nada disso é uma falha de caráter, é um padrão que se formou cedo em resposta ao seu ambiente. Mas entender isso é o primeiro passo para mudar. Aqui está a parte que pode mudar algo para você de verdade. A obsessão que você sente depois de uma rejeição não é sobre a outra pessoa. Não de verdade. É sobre o que aquela pessoa representava para você. Seja amor, validação, pertencimento, prova do seu próprio valor, ou a ideia de um futuro que você queria. Quando ela foi embora, levou tudo isso junto. E o seu cérebro está tentando recuperar. Mas você nunca ia encontrar nenhuma dessas coisas permanentemente em outra pessoa. Essa é a verdade real. Porque se o seu senso de valor ou pertencimento depende de outra pessoa te escolher, você vai estar sempre a uma rejeição de desmoronar. A obsessão é o seu cérebro apontando para uma ferida que já estava lá. A rejeição não criou ela, só expôs. E a única forma de realmente quebrar o ciclo, não só se distrair dele, não só esperar o tempo entorpecer, é começar a olhar para essa ferida diretamente. Se perguntar o que você estava realmente buscando nessa pessoa. Que necessidade você esperava que ela preenchesse? E aí, começar a preencher essa necessidade por dentro, em vez de procurar alguém para fazer isso por você. Isso não é fácil. Provavelmente é a coisa mais difícil que você vai fazer. Mas é a única que funciona de verdade a longo prazo. Porque você consegue superar essa pessoa. Mas se você não entender o que estava alimentando a obsessão, vai encontrar a próxima pessoa e o ciclo vai começar de novo. Então vamos fechar isso rapidinho. A rejeição dispara a obsessão porque o seu cérebro trata a rejeição social como uma ameaça física. Ela ativa circuitos de dor e de desejo ao mesmo tempo. A reatância faz você querer o que de repente não pode ter. Os ciclos de dopamina te mantêm perseguindo uma resolução. As histórias que você cria depois da rejeição reforçam a obsessão. E para pessoas com feridas de apego mais profundas, a rejeição toca em algo muito maior do que só uma pessoa indo embora. Entender tudo isso não faz a dor desaparecer na hora, mas muda o que você faz com ela. Em vez de perguntar por que ela não me quis, você pode começar a perguntar: o que essa reação me diz sobre mim mesmo? Em vez de perseguir a pessoa que te rejeitou, você pode começar a olhar para por que precisava tanto dela. Essa mudança, de olhar para fora para olhar para dentro, é onde a mudança real começa. Se isso tocou em algo em você, se inscreve. Tem muito mais vindo por aí.